Cenário Brasil, com Fernando Schiller. Schiller, bom dia pra você, 9h30 no Quinto Sinal. Não fale do Inter, senão você vai provocar um problema pra nós aqui. Schiller, bom dia pra você. Bom dia, Eduardo. Eu pensei que você e o Pedro estavam comemorando aí o 5-1, mas deixa pra lá, vamos trocar de assunto. Deixa isso pra outro horário, né? Deixa isso pra outro horário aí, mas foi bonito ou foi? Só vou deixar essa frase. Foi bonita a festa, pá. Mas vamos lá, vamos falar aqui da pesquisa. O que saiu aqui no Data Poder, nosso parceiro, faz a cada 15 dias uma pesquisa. A pesquisa é feita em 2.500 domicílios, né, feita por telefone, obviamente, e foi feita entre segunda e quarta-feira dessa semana. Portanto, pegou esse período pós aí, dia D, primeiro dia da vacina, polêmica toda envolvendo Manaus, enfim, todo esse, no fundo, um desgaste que o governo federal teve, né, e também toda a polêmica. Cada um pode interpretar de uma maneira isso, mas, digamos assim, foi um momento traumático, digamos assim, muito forte do combate à pandemia, na situação da pandemia. O que a pesquisa mostra? Que o presidente Bolsonaro, ele, curiosamente, nesta amostragem, ele tem uma leve melhora da sua avaliação. Então, a desaprovação vai de 52% para 48%, então reduz 4 pontos, pouco acima, pouco fora da margem de erro, e a aprovação vai de 44% para 45%. Então, basicamente, entre aprovação e desaprovação é quase um empate técnico aí, dentro da margem de erro, que é 48 a 45 entre quem desaprova e quem aprova o governo Bolsonaro. Não é? Outras pesquisas dão um resultado um pouquinho diferente, mas não muito. Não é? Obviamente, toda pesquisa ela tem uma margem aí, que ela pode errar um pouquinho para cima, um pouco para baixo, depende da amostragem, depende do momento, depende da metodologia, mas digamos assim, há um certo equilíbrio, uma estabilização da avaliação do presidente Bolsonaro. A que se deve isso? Não é? A minha impressão é que o presidente terá dificuldades nos próximos meses, vamos falar assim, não é? A minha impressão é que o fim do auxílio emergencial, em primeiro lugar, ainda não impactou realmente na vida das pessoas. Não é? Essa pesquisa mostra um detalhe interessante. Você teve um aumento da aprovação do presidente proporcionalmente maior nos estratos de maior renda, e uma perda de aprovação nos estratos de menor renda, até 2 salários mínimos. Isso também a gente tem que olhar com muito cuidado, porque é 15 dias, não é uma tendência ainda consolidada, mas é uma pequena sinalização, não é? Porque o governo, no final do ano passado, a gente analisou muito aqui, ele fez uma opção, não é? Ele, quer dizer, como não se encontrou a tal da base fiscal para prosseguir com o auxílio emergencial, o governo optou por uma linha de responsabilidade fiscal. É óbvio, é uma linha muito tênue, certo? Não avançou nas reformas, aí tem a culpa do Congresso também, não se avançou em processo de privatização, etc. Também tem a culpa do Congresso, compartilhado com o governo, então a gente analisou muito bem isso aqui. Mas o fato é que o governo não fez loucuras, quer dizer, o governo não estendeu mais o auxílio emergencial, o governo estancou aquele gasto público extraordinário que teve no ano passado, e mesmo com o prosseguimento da pandemia, isso foi suspenso. Não é? E isso, digamos, sinalizou bem para o mercado de que há um compromisso com a regra do teto. Não é? Isso fez, inclusive, a Bolsa, num certo momento, até o início do ano, aí, atingisse um pico de 125 mil pontos, a Bovespa agora cai, tem um ajuste. Mas o fato é que você teve na outra ponta um impacto brutal, que é o fim do auxílio emergencial, que na minha visão ainda não é bem precificado, não está bem precificado. Não é? Ontem a gente teve uma reunião do Copom, onde você teve a manutenção de 2 pontos da taxa de juros, mas uma sinalização difusa de que eventualmente isso não vai continuar dessa maneira. Não é? Por que isso? Porque depende, primeiro lado, das reformas, depende de preço de commodities internacionais que pode pressionar a inflação, câmbio, fatores que o Brasil não controla, não é? E do ritmo da vacinação, do ritmo da retomada econômica, enfim, uma série de fatores que não tem como diagnosticar agora, não tem como prever exatamente. Então, no fundo, a ata da reunião do Copom, ela deixa em aberto isso. Então, ela joga um pouquinho de incerteza no mercado. A leitura do mercado é de que, nós vamos ter turbulência pela frente. Aí, quando eu vejo o Congresso parado, discutindo a sucessão na Câmara do Senado, ninguém está muito preocupado com as
tais reformas, obviamente está uma preocupação. Não é? Acho que a população também ela distribui as responsabilidades pela pandemia. Não é? Então, quem realmente determina a medida de isolamento é o prefeito, está entrando agora, os governadores, a gente mesmo estava analisando aqui no programa, estava assistindo as medidas agora de aumento na prática do ICMS do Estado, protestos de rua, etc., do governo de São Paulo. Não é? Então tem problemas nos estados, tem problema nos municípios, tem problema na União. Então, digamos, desde o início, essa é uma leitura, me parece interessante, que às vezes não é feita. Né? Quer dizer, a população, de fato, lá na base da sociedade, ela distribui as responsabilidades entre os entes federativos. Ela enxerga isso. Né? No final do ano, até a gente se referiu aqui, a avaliação negativa ou positiva do presidente Bolsonaro, ela é um pouquinho melhor do que a média da avaliação dos outros poderes, do Congresso Nacional, do Supremo Tribunal Federal. Então você tem essa distribuição, digamos assim, das responsabilidades, da visão que as pessoas têm sobre o sistema político. Né? Então eu diria assim, não é uma situação, o governo federal hoje tem uma situação difícil, por quê? E na minha visão, aquilo que a gente discutiu semana passada é muito sugestiva. Quando o presidente do Banco do Brasil propõe um plano de reestruturação e o presidente bloqueia, o presidente está dando um sinal. Ele está dizendo o seguinte, olha, eu não quero mais desgaste. Eu não quero enfrentar certas decisões difíceis que o país precisa, né, como são as reformas econômicas. Então a grande dúvida é essa. Quer dizer, quem vai ganhar na Câmara, em primeiro lugar, e no Senado, né? Em primeiro lugar é isso, acho que a vitória eventual do Arthur Lira melhora a posição do governo, dá mais estabilidade para a governabilidade do país, senão você vai ter o tempo inteiro aquela tensão no Congresso. Agora, isso vai tocar realmente o programa de reforma, se a economia vai reagir bem, essa é a incógnita. Um último dado interessante, quer dizer, se a gente comparar na América Latina, saiu ontem um estudo da FGV mostrando o seguinte, o Brasil deve ter uma queda do PIB aí de 4,4 no 2020, no ano passado. É horrível, é ruim, obviamente. Mas se a gente for aí na Argentina, é 9,3. Quer dizer, comparativamente na região, o Brasil, a reação que o Estado brasileiro teve, não é só o governo federal, o Congresso, enfim, auxílio emergencial, medidas de proteção do emprego, elas foram robustas, relativamente mais robustas do que a média da região. Então, se a gente tiver uma recuperação aí 3%, um pouco mais esse ano, nós vamos chegar ao patamar de 2019. Mas, digamos, nós teremos passado pela crise, né, com uma situação relativamente melhor do que nossos vizinhos aqui. Não que as pessoas façam comparação, né, mas, digamos assim, não é uma sangria desatada do ponto de vista econômico. Isso acaba se refletindo nessa avaliação regular, eu diria, do presidente da República. Último mesmo, quando a gente entra no regular na pesquisa, que é 20%, é um detalhe interessante. Melhorou o nível de avaliação dentro das pessoas que consideram o presidente regular, que é o cara que está na dúvida, né? Ele tem uma avaliação, digamos assim, ainda difusa do governo federal, né? Por isso que ele é um bom indicador, né? E aí a desaprovação dentro desse segmento, ela cai de 59% para 43%, que é, de certa maneira, um bom sinal para o governo federal. É isso aí, Fernando Schiller, cientista político, sempre conosco aqui na Rádio Bandeirantes. Até a próxima, Schiller. Um beijo para você. Beijo, grande abraço. Grande